Olá! Hoje estamos aqui novamente para estudar a Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje veremos o capítulo 41 de Gênesis, continuação da história de José. E o primeiro ponto que eu gostaria de levantar para o seu destaque na leitura desse capítulo é que Faraó teve dois sonhos. E finalmente o copeiro se lembrou de José. Houve a oportunidade. Ele não simplesmente intercedeu perante Faraó por um escravo que estava lá, que o tinha ajudado em algum momento. Mas nesse momento, Faraó estava necessitado de ajuda. Então Deus agiu para que no momento certo o copeiro se lembrasse e pudesse interceder a favor de José. E Faraó apresenta a José um sonho e fala com José que ele havia ouvido falar que ele interpretava sonhos, de que ele era capaz de dar o significado a sonhos. E José, ele não pega essa honra para si mesmo, mas ele atribui esse poder a Deus. Não havia sido pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio poder, que ele, José, havia interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro-chefe, mas sim com o poder de Deus. Então, nesse momento, José, ele se exime dessa honra. Ele diz no versículo 16: isto não está em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. E ele tinha certeza de que pelo poder de Deus ele conseguiria interpretar o sonho, mesmo sem saber qual sonho era. E ele também sabia que Deus tinha preparado esse momento para dar uma mensagem especial a Faraó. Ele percebeu isso. Por isso que ele disse: Deus dará uma resposta favorável a Faraó. Quanta confiança, não? O segundo ponto de destaque da leitura desse capítulo é que, além de José atribuir a Deus o poder de interpretar sonhos, José também atribuiu a Deus a origem do sonho. No versículo 28, José diz a Faraó: Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Os sonhos não foram frutos da consciência, do subconsciente de Faraó, da cabeça dele, não. Aqueles sonhos haviam sido enviados por Deus com um propósito de mostrar o que Deus intentava fazer. E aí José chama a Faraó um outro ponto: que Deus tem o controle da história, que Deus tem o controle do tempo, que era Deus que mandava a chuva, era Deus que mandava as águas do Nilo, era Deus que dava o sustento aos seres humanos. Então, no verso 32 ele diz, a coisa é estabelecida por Deus. E um detalhe, Deus se apresta a fazê-lo. Então, Faraó, se apresse também. Não fique aí esperando as coisas acontecerem, haja também. E se Deus havia resolvido fazer, isso seria feito também. Nada que Faraó pudesse fazer impediria o agir de Deus. Um terceiro ponto que gostaria de colocar para vocês está a partir do verso 37. Quando o Faraó, ouvindo o conselho que José deu, logo após de explicar o sonho, porque José também, ele não ficou apenas na explicação do sonho, mas ele disse: Faraó, ouça um conselho, coloque um homem responsável sobre a terra do Egito para que recolha o excedente nesses momentos de fartura.
para que quando a fome vier, vocês tenham o que comer. E esse conselho agradou a Faraó. Tanto que Faraó teve uma consulta ali com seus conselheiros e perguntou: será que acharemos alguém tão bom, tão sábio, para colocar nessa posição que foi sugerida? E principalmente, o faraó reconheceu que em José estava o Espírito de Deus. Quão maravilhoso é dar um testemunho desse e as pessoas reconhecerem em nós que nós carregamos o Espírito de Deus, que nós somos sábios, porque essa sabedoria vem de Deus. E por isso Faraó colocou José como o administrador de todo o Egito. Abaixo de Faraó estava José. Todos deveriam se dirigir a José. Que honra! Mas José tinha certeza de que não era Faraó que o estava colocando naquela posição. Era Deus. Está gostando desses estudos da Bíblia? Compartilhe para que outras pessoas também possam estudar a Bíblia conosco. E se ainda não leu esse capítulo, leia. E se já leu, leia novamente. É um capítulo um pouco longo, mas de fácil leitura, uma história agradável. Leia novamente, prestando atenção nos detalhes.